Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Esperamos que estejam todos bem e seguros aí. Eu sou a Bárbara, nova integrante do time de Z, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Bom, para quem é novo por aqui, assim como eu, a Iniciativa Z tem como missão... Eugênio, eu acho que você pode já avançar um pouquinho os slides. Aí. A Iniciativa Z tem como missão tornar o mainframe mais conhecido, né, tanto por clientes, quanto por estudantes e até mesmo por entusiastas da tecnologia. Esse é um ambiente onde a gente pode trocar ideias, conhecimento, então se sintam à vontade aí para fazer perguntas e tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Pode passar para o próximo, por favor. Aí. A Lud, o Bill e o Irena também são parte desse time. Nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Próxima. Isso. As nossas próximas sessões aqui, na verdade, são segunda-feira, né, no 3 de agosto, e vai acontecer o ZOS Academy, é uma manhã inteira de muito conteúdo, tudo sendo bem preparado com bastante carinho aí para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais e já se registrar, é só entrar no nosso perfil no Meetup, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança em mainframe. Então, Eugênio, é com você. Boa apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Lud. Só dessa página, fazer propaganda, que eu vou falar às 10h30 sobre estratégia de segurança em ZOS. E também vou participar com o Ronaldo, que vai falar sobre Pervasive Encryption às 11h30. Então, vai ser uma manhã bem interessante, pelo menos para mim. Bom, hoje, do convite do pessoal, né, a gente vai falar sobre segurança em mainframe, segurança em sistema Z. Mainframe, eu quero dizer ZOS, basicamente, né? Esse já se eu não me falha a memória, já deve ser o 6º ou 7º meetup que a gente faz, e interessante que deixei para o final para falar de segurança e ferramentas em mainframe. A gente acaba se policiando, né? Mas será que eu falar vai ser um pouco como se eu quisesse vender as ferramentas? Mas aí, realmente, eu cheguei à conclusão que a gente aprende bastante quando a gente vê o que tem disponível no mercado. Tá bem? Então, o objetivo hoje é a gente falar sobre o que a IBM possui de soluções para o ambiente mainframe. Então, a gente vai falar um pouco sobre uma visão geral sobre mainframe, né? Hoje em dia, o que a gente coloca é a proteção do dado como o objetivo principal. Eu estou bastante tempo nessa área, né? Esse ano eu completei 35 anos, trabalhando só com mainframe, segurança, etc. E a gente vem acompanhando que, antigamente, o processo era vamos deixar as pessoas lá fora, né? A dificuldade da pessoa entrar no meu sistema garante a segurança do meu sistema. E houve toda a evolução do mainframe como um servidor, que é o que se falava muito nos anos 90, né? Antes disso era o processamento, entrou o online, né? Mas nos anos 90 colocou-se bastante a visão do mainframe como se fosse um servidor e todo mundo acessava os dados que estavam lá no mainframe. Então o mainframe ele ficava completamente separado de todo o ambiente, e você entrava, tinha toda uma segurança para você entrar, colocar a sua senha, password, entrar na sua conta corrente, etc. E, finalmente, você acessava o mainframe. Então, essa era a segurança. Você segurava o perímetro. Esse conceito mudou bastante nos últimos anos. O que se tem agora de mais moderno é a proteção do dado. E isso, para mainframe, é absolutamente relevante. Aquele conceito que a gente tem de um hacker, que é um universitário que vai entrar no
no sistema e conseguir invadir, pegar todas as coisas. Isso, vocês trabalham com mainframe, sabem melhor que eu que isso é raro. Raramente isso vai acontecer. O grande problema no mainframe é a invasão interna. São as pessoas que têm um crachá, que conseguem entrar na companhia, conseguem se logar, e por um motivo ou outro, muitas vezes até porque lá dentro mesmo a password foi roubada, ou ela emprestou a password, ou realmente a pessoa começa a pegar os dados, alterar os dados, a preocupação maior com o mainframe é esta pessoa interna, ok? A gente vai continuar tendo a proteção de limite fora do ambiente, mas o foco principal é a gente proteger da pessoa que já está dentro da instalação. E o que a gente vai proteger é o dado. A proteção do dado é o objetivo, é o novo perímetro. O perímetro a gente chama de onde divide a nossa casa com a casa dos outros, esse perímetro, é lá que a gente vai proteger. O dado é o novo perímetro, é o que a gente chama de joias da coroa. Então, o mais importante é eu proteger para que as pessoas não leiam ou não alterem ou não insiram dados no meu sistema, ok? Então, essa é basicamente o mote da apresentação de hoje. Então, a gente tem todos os nossos subsistemas, né, DB2, SIX, etc., e com o advento da Z14 e Z15, a gente coloca o Pervasive Encryption, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Com isso, a gente pode criptografar tudo. Então, o primeiro ponto é essa possibilidade de criptografia geral, que nos traz um novo ponto de preocupação, a gerência das chaves. A gente começa a usar muita chave de criptografia e a gente precisa se basear, ter soluções que possam gerenciar, saber exatamente quais são as chaves que estão sendo usadas hoje, quais foram as chaves que foram usadas em um tempo passado, ou, por exemplo, eu faço uma criptografia hoje, daqui a 10 anos eu preciso acessar esse dado que nunca foi acessado, eu preciso saber exatamente qual foi a chave que foi usada nesse momento. Ou seja, é uma nova disciplina, na realidade é uma disciplina antiga, mas que a utilização passa a ser muito maior hoje em dia, o gerenciamento da chave. No próximo passo é entrada no sistema, o logon que a gente faz, que há mais de 30 anos a gente usa o usuário no mainframe, usuário de TSO, e uma senha de até 8 posições. Esse é um conceito também antigo, como eu disse, há mais de 30 anos. Hoje há soluções melhores que seriam justamente esse multifactor. Multifactor é algo que a gente já conhece, a gente usa em WhatsApp, usa em Facebook, todo momento que a gente está acessando alguma coisa, se felizmente a gente inseriu um fator múltiplo de autenticação, alguém vai perguntar uma senha, vai mandar uma senha para o celular, eu tenho que confirmar, é um processo meio chato, mas me dá uma garantia maior que ninguém vai invadir, por exemplo, o meu WhatsApp, ou meu Facebook, ou meu Instagram, etc. No mainframe existe isso, e é um conceito muito parecido. Eu também, para entrar no mainframe, eu precisaria de uma autenticação. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse multifactor authentication, mas é um ponto muito importante em termos de segurança. O próximo, que a gente está falando de usuário entrando, é a gerência de identidade. A gente visita muitos clientes na América Latina e é raro encontrar um cliente que tem uma gerência específica para saber o que cada usuário pode fazer, quais são os recursos dele, se ele não tem recurso a mais ou a menos, se os recursos que ele tem ou ele está pedindo não são incoerentes com outros recursos que ele já tem, tá bem? A gente também vai falar com mais detalhes. O próximo ponto é efetivamente a gerência de dados, o dado propriamente dito, né? Proteção
do DB2, saber quem que está acessando, fazer uma auditoria sobre isso, bem? E num outro ponto, uma segurança de inteligência, né? É uma segurança inteligente. Saber, por exemplo, no HackF eu coloco, essa pessoa pode alterar essa biblioteca, essa outra pessoa pode executar um determinado comando, essa pode autorizar bibliotecas, etc. Então, quando o indivíduo ou o processo, uma rotina, está realizando acessos, o HackF está permitindo. Se ele está bem codificado, essa pessoa está executando comandos, autorizando bibliotecas, etc. A gente insere segurança inteligente quando a gente verifica os procedimentos se eles não se tornam suspeitos. Ou seja, uma pessoa pode autorizar uma biblioteca. O fato dela fazer essa autorização nesse momento, nessa semana, nesse final de semana, isso poderia ser suspeito? O HackF autorizou, mas eu quero saber se um conjunto de atividades não torna isso suspeito. É como quando a gente compra uma geladeira, tudo bem, comprou uma geladeira. Agora, se a gente compra uma geladeira no México, o cartão pode ligar um flag, comprou uma geladeira no México, mas mora em São Paulo. Então, isso é a segurança, inteligência na segurança, que é muito importante a gente implementar. E, finalmente, toda a auditoria, né? A gente pega em tempo real com essa inteligência e também a gente olha no passado quem que executou as tarefas, quais são os relatórios que vão me indicar que eu tenho vulnerabilidades de segurança. Essas são as disciplinas básicas que a gente tem de segurança e a gente vai detalhar cada uma delas. E agora, que apareceu há muito pouco tempo com o advento da Z15, a gente passa a ter um controle também sobre os dados que saem da nossa companhia, né? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Os dados, eles, do mainframe, eles são levados para equipes externas de auditoria, de pesquisas, etc., mas em um determinado momento eu não quero mais que eles acessem. O dado que eles levaram deixa de ter valor, eles não conseguem mais utilizar. Isso daí é algo realmente, uma novidade bem grande que a gente também vai falar. Bom, então, isso tudo para falar que o ambiente mainframe, sim, é seguro, isso é fato, ninguém tem dúvida que realmente, eu consigo proteger os vários segmentos, a parte de hardware, a parte de software, rede, etc., storage, eu consigo, o verbo é eu consigo, ou seja, eu tenho que customizar para que isso aconteça. E as customizações exigem, que tenha uma equipe preparada que trabalhe com isso, trabalhe com segurança. Alguns clientes, principalmente clientes médios para pequenos, o cara que é o programador de sistema, né, System Programmer, ou que a gente chama de suporte, é o mesmo cara que entre os comandos do HackF que faz as proteções. Ou seja, a área de segurança deveria ser realmente separada para se focar em fazer o ambiente seguro. O ambiente é seguro, mas ele não é seguro por default. A gente tem que trabalhar isso, né? Bom, e como a gente falou, nos anos 90, o mainframe era um servidor completamente apartado de tudo. Isso é uma realidade que não existe mais. Na realidade, o mainframe hoje, ele é o grande repositório de cloud. Quando a gente fala em cloud, muitas vezes, frequentemente, a gente está falando de utilização de mainframe, né? Toda a parte de internet, tudo isso usa diretamente o mainframe.
Então, já não se pode mais dizer que é um ambiente completamente separado, muito pelo contrário, né? Essa nova perspectiva é o que faz o mainframe estar junto de todas as novas soluções e métodos de entradas, né? Bom, então a gente vai dividir essa apresentação em 3 partes, basicamente. Então, a primeira seria uma administração de identidade. O começo, eu vou entrar lá no mainframe, né? Eu vou fazer logon no mainframe. Então, como eu faço esse logon, o que eu posso fazer no mainframe e quem vai me permitir fazer isso. Quem vai permitir, claro, é o HackF, e há também concorrência, o Top Secret, o ACF2, que funcionam muito bem também. O HackF ele é mais ou menos um padrão de mercado, né? Eu vou falar mais sobre ele, né? Então, esses são os primeiros tópicos que a gente vai falar, sobre entrada e identificação no sistema. O próximo seria a proteção das joias da coroa, proteção dos dados sensíveis, né? O que existe hoje para a proteção desses dados. E, finalmente, a parte da inteligência, ok? Que é de fazer a análise, fazer os relatórios, fazer toda a auditoria. Então, a gente vai dividir nesses três primeiras partes. O primeiro, então, de administração de identidade, a gente vai começar a falar do Multi-Factor Authentication, é a entrada no sistema. Multi-Factor Authentication é um address space correndo no mainframe que vai ser um meio termo entre o HackF. O HackF ele continua e vai continuar sendo identificador das entradas. As senhas continuam criptografadas no HackF. Esse MFA ele é, digamos, um interface. Eu vou entrar no sistema, vou entrar lá no ZOS com o meu usuário e minha senha do HackF, só que o HackF vai identificar esse usuário, ele é um usuário, digamos, importante, que precisa de um múltiplo fator de autenticação. Ele não vai entrar só com essa senha de HackF, não. Ele vai precisar se certificar de outra maneira. Essa certificação de outra maneira é muito ampla. Eu posso me certificar via RSA, eu tenho um servidor que faz isso lá no ambiente distribuído. Eu posso me identificar com o Google, né? Eu vou criar uma senha no Google provisória, que vale por 1 minuto, e essa senha vai ser validada onde? Vai ser validada no Google mesmo, mas o MFA vai se certificar que essa senha foi validada e comentar isso com o HackF. Eu posso utilizar o meu celular, né? Então, eu vou entrar com uma senha temporária do celular e adicionar na mesma linha a senha do HackF. Vou entrar com essas 2 senhas de uma vez. Senha do celular, 2 pontos, senha do HackF. Se eu não entrar com tudo isso, ele não vai permitir. Essa senha do celular, o MFA vai calcular da mesma maneira que o celular e falar para o HackF, essa parte está boa. E a senha do HackF é com o HackF. E o HackF vai checar que a senha está bem e vai permitir que a pessoa entre. Acabou, basicamente, o MFA. O MFA, ele fez um hardening da entrada no mainframe. Além disso, eu falei acabou basicamente, porque além disso ele vai gravar registro de SMF que isso aconteceu. Então, o usuário 1, ele é um usuário special, ele é um usuário que é administrador de DB2, é um usuário que precisa entrar com múltiplo fator de autenticação. Acontece que ele foi roubado, que ele deixou o celular cair no chão, quebrou, ele esqueceu o celular em casa e ele não tem como entrar no mainframe. E aí, ele não vai trabalhar hoje, porque não estou sem celular, não vou trabalhar hoje. Não é assim. O cara do HackF, digamos que há um processo interno, e o cara do HackF permite que esse usuário 1 entre com a senha do HackF normalmente dele, por uma semana, por um dia, até ele resolver esse problema do celular.
tem que fazer um workaround, não vou deixar o cara sem trabalhar. Tudo bem, agora o cara entra normalmente como ele entrava antes com a senha do HackF. Acontece que isso está registrado. Isso grava como registro SMF, isso pode enviar um alerta para o pessoal de segurança, para o pessoal de auditoria, dizendo, o usuário 1, que é um usuário muito perigoso, ele não está entrando com múltiplo fator, ele está entrando com um processo normal de uma senhazinha de HackF e o seu usuário. Bom, mas é porque ele foi roubado do celular, tudo bem, então por uma semana isso vai acontecer, mas está tudo registrado. Então o MFA ele faz isso também, ele faz o registro. Nessa época de Covid-19, todo mundo em casa, eu estou na minha casa, eu espero que vocês também estejam nas suas casas, a IBM disponibilizou 2 softwares de segurança para que sejam baixados diretamente de um site e você pode fazer um teste, né, do produto. Para fazer um teste, normalmente você precisa assinar um contrato, a IBM precisa mandar um contrato, você precisa assinar, passa para o seu jurídico, o jurídico assina, volta para a IBM e disponibiliza o software para teste durante, sei lá, 90 dias, alguma coisa assim. Pela época de Covid, tanto o MFA quanto mais um software, o Secure Audit, eles estão disponíveis para download. Você só precisa colocar aceito as condições, você pode fazer um download e você faz o SMP normal, instala o produto, testa e, claro, a gente também entra em contato com a gente pode ajudar, vamos fazer junto, vamos testar junto, tá bem? MFA é um desses produtos que estão, digamos, liberados ou liberados de uma maneira mais fácil para testes, tá bem? Sobre MFA, por regra, eu precisaria que esses usuários, pelo menos, estivessem utilizando MFA. Eu digo, eu precisaria, pelo menos, por quê? Porque é uma regra, né? O PCI, desde 2017, diz que, obrigatoriamente, usuários que alteram o sistema operacional, alteram dados de clientes ou acessam dados dos clientes, precisam ter um múltiplo fator de autenticação, senão você não se certifica PCI. Ou seja, é uma regra de segurança. Nesse pequeno link, vocês vão receber essa aplicação, nesse pequeno link aqui embaixo, há um comentário sobre exatamente isso. Então, desde fevereiro de 2017, é obrigatório para PCI, por exemplo, a utilização de múltiplo fator de autenticação. Mas também a gente pode levar em conta que há vários usuários no mainframe que são, digamos, perigosos, que precisariam ter um fator de autenticação. Então, pessoal de desenvolvimento, analista financeiro, etc., que também deveriam ter isso. E, convenhamos, hoje em dia é normal a gente ter esse múltiplo fator de autenticação em várias plataformas. No mainframe também. Né? Bom, o próximo item, que é lá que a gente está falando de entrada no sistema, é a gerência de identidade. A gerência de identidade significa um grupo que vai verificar o que cada um pode fazer em termos de segurança. Hoje em dia, o que a gente vê normalmente é pessoal de segurança de mainframe, pessoal de segurança de Linux, pessoal de segurança de rede, etc., que basicamente não se conversam. Né? E há o pedido, né? Eu, como usuário, eu preciso acessar esse recurso dessa minha firma. Ou essa base de dados, ou esse acesso a essa rede, preciso fazer alguma coisa, eu peço normalmente para o meu gerente, que vai analisar aquele pedido e conceder ou não esse acesso. Essa é uma grande dificuldade, principalmente do time que autoriza. É difícil você compreender o alcance dessa autorização. Então, eu rodo algumas aplicações e eu peço para rodar outras aplicações, porém essas aplicações são conflitantes. Como é que a pessoa que dá autorização, ele dá uma autorização hoje
e a pessoa tinha uma autoridade há 5, 6 anos, como é que eu vou saber que aquilo é conflitante? Temos um exemplo, eu consigo postar pedidos de compra. Agora, isso faz muitos anos que eu faço isso, eu quero comprar alguma coisa. Agora, nesse momento, eu quero uma autorização para aprovar pedidos de compra. Então, o gerente ou quem dá essa autorização precisa saber que há autoridades conflitantes. Eu preciso traduzir o acesso àquela aplicação, aquele servidor, aquela rede, em o que significa isso para o meu ambiente, o que significa a tradução disso para o negócio. Então, a gerência de identidade é algo muito importante e extrapola o ambiente mainframe, claro. Isso deve ser feito para a instalação como um todo. Essa solução, ela leva para um ambiente fora do mainframe, claro, e ele apanha dados no mainframe, no ambiente distribuído, etc., cria uma base de dados de autorizações. Quando alguém pede, eu preciso acessar a biblioteca tal, esse gestor, ele vai aprovar e isso, no caso de mainframe, automaticamente vai um pedido para o ZSecure ou diretamente para o HackF, eventualmente a CF2, Top Secret, para executar esse comando. Ou seja, a parte de segurança, ela vai estar gerenciada num ambiente separado do ambiente mainframe, é um ambiente corporativo, tá bem? Então, a gente coloca aqui 3 exemplos, né? Então, visibilidade do quais são os acessos que cada um tem, então, quem que pode trabalhar com esses recursos, verificar as pessoas têm acessos distintos, apesar de trabalharem na mesma área, e eu estou falando de acessos corporativos, não só do mainframe, né? Eu posso também fazer uma segregação de tarefas, então, aqui a gente está identificando que as solicitações são conflitantes, né? Não que eu não possa dar essas autorizações, mas eu vou ter uma ferramenta, a ideia da ferramenta é essa, eu vou ter uma ferramenta que vai me notificar, olha, isso que você está fazendo talvez não seja correto. Alguém lá atrás já falou que isso aqui era conflitante. Você está querendo fazer algo conflitante. Você quer fazer? Bora nós, né? Então, eu vou fazer uma tradução da parte técnica para a parte comercial em termos de segurança, para me facilitar a vida nessas aprovações, né? E eu vou ter informações do que cada um pode fazer, ou quem que pode acessar determinados recursos. De novo, não só no mainframe, no ambiente distribuído também. Então, essa facilidade é para uma gerência de identidade, que é algo muito importante nas companhias e, sinceramente, a gente não vê isso aplicado, né? É algo que a gente faz no dia a dia, quando, na realidade, é uma tarefa muito delicada, muito importante, que deveria ter um grupo especializado nesse conceito. Aqui um exemplo, né, de uma transação SIX, eu quero utilizar, aquela transação que permite que eu aprove compras, né? Essa é a tabela, é o que eu tenho dessa transação. Na realidade, com o produto, eu vou receber uma solicitação para autorizar essa transação para essa pessoa, para esse grupo de pessoas. Depois que eu proceda uma análise, verificar se eles devem ou não ter esse acesso, o produto vai me ajudar com conflitos, etc. Quando eu autorizo daqui, o ZSecure ou diretamente o HackF vai executar esse comando. Bem? Essa que seria a ideia dessa solução, uma gerência de identidades. Bom, um próximo assunto, agora a gente está entrando na parte de proteção de dados, aquela coluna do meio daqueles meus 3 pontos que a gente identificou. Então, aqui
é a proteção do dado, de novo, dado como novo perímetro, conceito de perímetro de proteção do que é mais importante na minha companhia, né? Essa pirâmide já ficou clássica, né? Ela foi criada para a gente ter uma noção do que é criptografado, né? Criptografia é a grande solução para impedir que as pessoas acessem uma informação. Elas podem até acessar, mas não vão entender o que está escrito lá, né? Então, a criptografia, ela basicamente se divide na criptografia de disco, né? Então, se alguém roubar aquele disco, não vai conseguir ver nada, porque o disco inteiro está criptografado. Isso é uma criptografia geral. Numa criptografia num próximo nível, eu coloco arquivos criptografados. Mas por que eu preciso criptografar arquivos se o disco inteiro já está criptografado? Eu vou criptografar o criptografado? Sim, aqui vem o conceito de proteção, basicamente proteção interna, né? As pessoas que trabalham na minha empresa têm acesso àquele disco que está criptografado. E eu quero eliminar que elas acessem aquele arquivo. Mas o Hackf já faz isso. O Hackf, ele impede que eu acesse um arquivo, por exemplo. Arquivo criptografado ou não, eu não consigo acessar. O Hackf me impede, não tenho acesso de leitura a esse arquivo. Sim, mas há várias exceções, né? Esse arquivo precisaria estar dito corretamente no Hackf que ele deve ser impedido de leitura. Então, quando eu vou criar uma aplicação, eu preciso já definir todos os parâmetros de Hackf, que é verdade, eu precisaria mesmo. E além disso, há pessoas que podem fazer a atualização, que podem até mesmo criar ou deletar o arquivo, que necessitam disso para o dia a dia, mas elas não deveriam interpretar o que está escrito. Então, a pessoa pode acessar aquele dado, mas ela não deveria entender o que está escrito. Por quê? Porque eu faço backup, por exemplo. Então, eu sou da pessoa que a gente chama de operations, eu preciso levar esse dado daqui para lá, no Hackf a solução é me colocar como um usuário de operações ou que eu tenha acesso de alter naquele arquivo, porque eu preciso tirar daqui e lá. E olha, quando eu sou um usuário que tem acesso para deletar e criar um arquivo, eu automaticamente tenho acesso para leitura. Isso não acontece mais justamente porque eu tenho uma criptografia por arquivo. Eu posso deletar e criar o arquivo, mas eu não posso entender o que está escrito lá, porque eu não tenho acesso à chave. Isso cria um novo nível de segurança, segurança de leitura. Eu posso ter a leitura, mas eu não tenho acesso à chave de criptografia, eu não sei o que está escrito lá. Bem? Num próximo nível, é uma criptografia de base de dados. Eu vou criptografar uma coluna. Eu vou criptografar partes dos dados que estão na base de dados, né? Algumas pessoas vão ter acesso a essas informações, mas essas colunas, digamos, vão estar criptografadas. Isso aqui é um nível maior de criptografia. E, claro, por último, eu posso criar minha própria criptografia. A minha aplicação faz a criptografia, ela descriptografa. Isso é a maneira, digamos, mais efetiva, mas isso causa um incremento muito grande em tempo de desenvolvimento, em tempo de processamento, etc. Mas, eventualmente, a gente pode trabalhar na aplicação para a criptografia, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse dataset encryption. Isso é o que a gente chama de pervasive encryption, que está disponível desde o ZOS 2.2. No 2.1 ele funciona alguma coisa, na realidade, no ZOS 2.1 eu consigo acessar um dado que foi criptografado em outras plataformas, em ZOS mais novos, né? Mas
o Pervasive Encryption, efetivamente, ele está disponível a partir do ZOS 2.2. Vejam que eu não falei da Z14 ou da Z15, né? Eu posso usar essa criptografia, Pervasive Encryption, em máquinas anteriores à Z14. Ela foi lançada junto com a Z14, mas não está relacionada com a Z14, em termos. Na realidade, a Z14 colocou o nível de criptografia, a performance, o throughput em outro patamar. Então, eu não vou me preocupar com throughput, com performance, a partir da Z14. Antes disso, eu posso ter um impacto maior nos aplicativos. Mas é possível utilizar a Pervasive Encryption em máquinas antigas, tá bem? Então, qual que é a ideia? Eu vou definir no HackF, ou até nos SMS, quais são os arquivos que são criptografados. Então, os arquivos que começam com C5, asterisco, asteriscos, são todos criptografados, a chave de criptografia é essa, e os grupos que têm acesso a essa chave são esses aqui. É como HackF normal. Tudo bem? Então, amanhã, se eu for criar um arquivo C5.arquivo01, esse arquivo já nasce criptografado. E as pessoas que podem ler esse arquivo e compreender já estão listadas. Eugênio, Sim. E uma dúvida que surgiu, por exemplo, e qual que é o ônus de CP para uso em criptografia pervasiva? Os recursos do... eu não sei falar isso, CPAC. Isso, CPAC. Thank you. Obrigada. Só podem ser usados em CP ou é possível usar em ZIP também? Na realidade, há dois níveis de criptografia, né? Você vai usar realmente em CP, e a criptografia ela é muito avançada a partir da Z14. O que a gente tem em manual, isso era na época do lançamento da Z14, e agora a gente já tem a Z15, mas isso não mudou, né? É que isso acarretaria um overhead de cerca de 8% de overhead de CPU. Na prática, a gente fez testes, eu não vou falar com quais clientes, mas com grandes clientes aqui no Brasil mesmo, e o número que a gente chegou foi por volta de 2,5% a 3% de overhead de criptografia. Então, esse seria o overhead que você iria experimentar tendo a Z14 ou Z15. Tá bem? Obrigada. A grande vantagem do Pervasive Encryption, que eu já dei spoiler, né, é você criar uma camada a mais de segurança. Então, eu tenho como decidir as pessoas que vão interpretar aquele dado, ler e entender o que está acontecendo. Isso de várias maneiras. Então, eu posso dizer que as pessoas vão acessar esse dado e entender somente se elas entrarem por determinado programa. Ou esse usuário sempre vai conseguir ler esse dado. Né? E isso permite uma segregação de funções. Então, as pessoas que trabalham com storage, por exemplo, elas vão continuar trabalhando com storage e eu não tenho que fazer aquele workaround de verificar o que elas estão acessando. Porque, mesmo se elas acessem, elas não vão entender o que está escrito lá, não vão interpretar o dado. Né? Então, a pessoa pode, por exemplo, submeter um job e atualizar um determinado arquivo, uma base de dados. A partir do momento que ela atualizou, ela inseriu um registro lá, porque ela tem acesso de atualização. Ela não pode ler mais aquilo. Ela pode ler, mas ela não vai interpretar mais o que está escrito, porque ela não tem acesso à chave. Né? Então, isso cria uma nova camada de segurança, uma nova possibilidade de assegurar o dado. As pessoas que entram na minha companhia, os empregados, eles não vão ter acesso
a interpretação de determinados dados críticos. Isso é para o nascimento. Né? Um pouquinho mais à frente, agora ainda falando de dados, é a parte de Guardian. Né? O Guardian, ele é um software que permite eu trabalhar com os acessos à base de dados, e aqui são várias bases de dados. No mainframe é o DB2. A gente sabe que muitos clientes possuem a database não é suportado, e há alguns estudos para verificar o suporte para a database, mas a realidade hoje, né, é que a database não é suportada. Então, quando eu uso base de dados DB2, eu posso verificar duas coisas aqui. Né? Eu posso verificar os acessos a determinadas tabelas. Então, eu tenho uma tabela muito crítica e, olha só, essas pessoas, esses administradores, eles precisam de acesso a essa tabela para fazer o dia a dia deles. Só que com o Guardian eu tenho um workaround, eu estou registrando esses acessos. Eu estou guardando, eu sei exatamente as queries que eles fizeram, essas pessoas, eventualmente as atualizações que foram feitas, eu registro isso numa base de dados separada, fora do mainframe. Eu posso utilizar alertas, por exemplo, o administrador ele pode acessar várias tabelas, etc., pode acessar os dados. Agora, de repente, ele vai fazer um select all. Isso é muito suspeito. Por que ele está fazendo um select all? Eu vou registrar isso, eu vou mandar um alerta para o pessoal de segurança. Está acontecendo isso nesse momento. E, eventualmente, eu vou até dar uma bloqueada. Você quer fazer esse tipo de acesso a uma tabela, esse acesso meio suspeito, eu vou te bloquear por 20 minutos, o que a gente chama de uma quarentena, né? Para que o pessoal de segurança tenha tempo de ver o que está acontecendo, porque é muito suspeito. Bem? Eu tive que te dar essa autorização para você trabalhar, mas eu tenho, em contrapartida, o registro dos seus acessos. Mas eu vou ter o registro de todos os acessos DB2, eu não vou fazer outra coisa, vou ter que ter várias máquinas para processar isso. Na verdade, o objetivo do produto é, como a gente estava falando, a segurança interna. Né? Eu posso dizer que transações, digamos, homologadas, se as pessoas estão acessando o SIX, desculpa, o DB2 através do SIX, então, através da internet, eu estou entrando na minha conta corrente, acessando a minha conta, isso é um processo homologado. Raramente eu vou conseguir fazer algo suspeito entrando pela minha conta corrente, um usuário externo normal. Isso eu não vou verificar. Agora, eu vou registrar as pessoas humanas acessando essa base de dados. Essas pessoas têm autoridade, ou pelo HackF, ou internamente, as pessoas têm autoridade de entrar, mas eu vou verificar, vou registrar o que elas estão fazendo. Amanhã eu posso fazer uma auditoria, ou mesmo em tempo real eu posso receber uma notificação. Essa é uma parte do que o Guardian faz. Outra, seria o Guardian, é um outro Guardian, mas a gente já falou lá atrás, seria a parte de criptografia de dados. Então, parte dessas tabelas serão criptografadas. Os dados sensíveis em uma tabela serão criptografadas. E somente, digamos, algumas pessoas ou grupos podem saber o que tem lá. Né? Isso é outra possibilidade de eu implementar o Guardian também. Mas se eu tenho Pervasive Encryption, que vai encriptar toda a base de dados, um arquivo de DB2, por exemplo, que pode significar uma tabela, por que eu precisaria do Guardian para criptografar parte do dado? Justamente. Eu não quero encriptar a tabela inteira, mas para
utilização desse dado, eu quero que algumas pessoas tenham acesso a determinadas informações, mas não a outras. Ou ainda, na realidade, essa criptografia se faz até em memória. Quando eu estou processando aquela informação, se eu faço um dump daquilo, eu consigo identificar o que está escrito lá. O Guardium Data Encryption, ele criptografa mesmo on-flight, em processamento. Enquanto o Pervasive Encryption é o dado em repouso, o dado que está em disco, que está em fita, que fica criptografado, ou o dado que está sendo transmitido de uma máquina para outra. Bem? Tudo bem? Sim? Surgiu outra dúvida aqui, eu vou ler para você, relacionada à criptografia pervasiva, dessa vez relacionada à manutenção das chaves. Quando é preciso atualizar ou substituir as chaves, existe algum processo que necessite atenção especial em relação aos dados já criptografados com a chave antiga? A pergunta é excelente. Na realidade, eu falei isso lá na primeira página, que quando a gente vai começar a utilizar Pervasive Encryption, a gente vai começar a ter uma profusão de usos de chaves. Então, é interessante falar isso agora, que é justamente o que a gente está falando de criptografia. Então, tanto em Pervasive Encryption quanto Guardium Data Encryption, eu vou criptografar utilizando determinadas chaves. Eu preciso ter um controle para saber que essa chave foi utilizada para esse recurso nesta ocasião. De bom tom, melhores práticas, eu preciso trocar essas chaves a cada, digamos, 2 anos, é o número mais ou menos que a gente tem como melhores práticas. De tempos em tempos eu tenho que trocar essas chaves. Então, eu criptografei esse arquivo hoje e eu nunca mais usei. Então, o arquivo não foi acessado novamente, ele não foi desencriptografado. Mas daqui a 10 anos eu vou precisar desse dado. Eu preciso saber qual é a chave que eu usei exatamente às 10 horas e 30 minutos do dia 29 de julho de 2020. Eu preciso ter essa informação. 31, 30, 29, hoje é 29, isso. Para isso, eu preciso ter softwares que trabalhem na gerência de chaves. A Pervasive Encryption, acho que eu esqueci de mencionar isso, é uma facilidade do ZOS. Eu não preciso comprar Pervasive Encryption. Okay? Ela está disponível no ZOS a partir do ZOS 2.2. Porém, ela vai me inserir uma necessidade de trabalhar com essas chaves. Eu posso, digamos, ter uma tabelinha Excel com as chaves, arquivos que ela protege. Isso não precisa ser um gênio para ver que isso pode dar problemas. Se eu perder a minha chave, se eu perder essa chave que eu precisava usar, que foi criptografada hoje, eu nunca mais acesso esse dado. O dado é para jogar fora, não preciso nem guardar mais. Né? Então, é importante eu ter uma gerência de chaves. Né? E uma outra dúvida Sim. que chegou é que você estava falando do Guardium, né? Então, essa feature do Guardium, ela é default na Z14 ou existe alguma licença específica? Sim, existe. O Guardium, ele é um produto comprado, ele é comercializado pelo tamanho do consumo do DB2. Então, você tem uma máquina inteira, o DB2 usa 50%, 60% dessa máquina, o Guardium será cobrado por 50% ou 60% do consumo. Diferente dos outros softwares são comprados. Eu comprei o Z-Security, comprei para a máquina inteira. Se eu tenho 1 LPAR, 30 LPARs, eu posso instalar em 1 ou 30, isso é problema meu. O Guardium, o preço dele, ele está diretamente relacionado com o tamanho do consumo do DB2. Bem? Legal. Bom, agora a gente parte para a terceira coluna, que era a parte de segurança inteligente. Bem? Então, aqui,
relaciona que normalmente a gente precisa fazer. Lembro que essa apresentação vai estar disponibilizada. Bárbara e Lud me corrijam, mas assim que a gente terminar aqui, se vocês acessarem de novo esse link, vocês veem o vídeo inteiro, né? Ele já está disponibilizado, né? Então, o que a gente vai falar agora é sobre a parte de eu acessar o dado no mainframe, fazer toda essa parte de segurança. Então, a primeira parte é eu trabalhar com o HackF. Aqui eu estou falando especificamente do HackF, na realidade, parte dessa solução funciona também como a CF2 e com Top Secret, mas vou falar mais de HackF aqui. Então, essa é uma solução que já está na IBM indo para 15 anos, é uma solução dos anos 90, que foi criada especificamente para trabalhar com o HackF. Bem, então, são 7 componentes, né, vendidos todos eles à parte, né? Você pode comprar um e comprar outro, só 1, 2, 3, quantos queiram, né? A parte da direita, ele faz uma administração do HackF. Então, ele permite que eu entre com um interface um pouco mais fácil, digamos, que o interface do HackF e SPF, né? Realmente, ele trabalha como tabelas, né? Eu procuro quais são os usuários que são special, quais são os usuários que não entram há mais de 5 meses na máquina, quais são os grupos que não tem nenhum usuário associado, quais são os datasets que esse usuário pode acessar. Bom, eu faço várias queries através de tabelas e SPF. Eu entro na tabela e respondo umas perguntas, ele me traz aquela informação. E, a partir daí, eu posso alterar, os usuários revogados que começam com ABC e que não entram há tanto tempo, eu vou deletá-los. E ele já cria os comandos para deletar esses usuários, por exemplo. Essa é a maneira mais fácil, um interface amigável para entrar pelo HackF, mas ele não faz só isso. Ele pode também comparar a base de dados. Então, eu tenho um HackF em desenvolvimento, outro HackF em produção, e eu quero saber quais são as diferenças que existem entre esses dois HackFs. Ou, no meu sistema, eu tenho um HackF de produção, eu quero comparar com o mesmo HackF de produção, só que de uma situação de 4 meses para trás. Ele vai me falar o que foi alterado nesses 4 meses para cá. Eu tinha um backup do HackF, de 4 meses, de 1 ano, sei lá, e eu vou comparar quais são as alterações que ocorreram nesse ano. Então, esse usuário, ele ganhou determinados acessos que ele não tinha, por exemplo. Talvez isso seja suspeito, eu vou trabalhar um pouco nisso. Né? Além disso, isso para fazer só com HackF é muito complicado. Né? E também eu consigo, agora, com um processo correndo 24/7, eu consigo gravar em uma base de dados todas as chamadas para o HackF. Né? Então, eu vou acessar essa porta, esse arquivo, esse spool, o sistema operacional vai ver com o HackF. Essa pessoa, esse processo pode acessar esse recurso como ele quer acessar como update ou como read, sei lá, o HackF vai responder sim ou não, ele não pode. Essa resposta do HackF é interceptada por esse produto, que é o Corpus Secure Admin, é um address space correndo, e vai gravar numa base de dados à parte. Isso é parecido com o que o registro 80 do SNF faz. O registro 80, ele vai registrar tudo o que eu peço para ele registrar. Se alguém for atualizar a ParmLib, grava um registro 80. Mas se alguém for ler a ParmLib, ele não precisa gravar 80, porque senão vai gravar muita coisa. Aqui não. Todas as chamadas são gravadas, não em SNF, mas numa base de dados à parte. Com isso eu consigo ver recursos que nunca são chamados, recursos que são muito chamados,
que esse usuário fez sábado passado, independente de eu ter feito uma auditoria em cima dele ou não, quem que acessou esses recursos. Então, eu consigo fazer uma limpeza com uma base de dados, sei lá, um arquivo de 2.000 cilindros, que é por aí, num sistema muito grande, eu consigo ter dados de um ano inteiro de todos os acessos. Então, nesse ano, olhando esse relatório, eu posso saber que esse recurso nunca foi acessado em um ano. Grande chance de ser lixo, tá bem? Já que eu tenho esses acessos, eu consigo também fazer simulações. Então, eu vou fechar os arquivos que começam com SysOm, porque todo mundo tem acesso de leitura, e isso é muito perigoso, né? Mas eu não tenho certeza quem é que acessa. Então, eu vou colocar numa base de dados HackF separada da base de dados de HackF, uma cópia, e vou alterar lá. Então, a partir de agora, nessa base à parte, ou seja, não é na realidade, os arquivos não podem ser acessados mais, o ACC none. E vou ver quais são os processos, quais são os usuários, já que eu tenho esses acessos de um ano, quais serão impactados. Isso é algo também muito único, tá bem? Isso tudo é com o Z-Secure Admin. Um primo dele é o Z-Secure Visual, que permite eu acessar a base de dados HackF através de interface Windows. Então, eu não preciso aprender como é que trabalha com TSO, com ISPF, entrar no mainframe, submeter jobs, etc. Eu vou acessar o HackF para consulta ou mesmo para alteração a partir de uma plataforma Windows. Okay? Isso aqui é bem interessante para o pessoal que precisa trabalhar, vai trocar password ou criar recursos, etc., mas eu não vou treiná-los em HackF, não vou treiná-los em ISPF, em ZOS, só dos conceitos, perdão, do HackF. Né? Eugênio, o próximo, sim? Desculpa, surgiu outra dúvida aqui. O Z-Secure, ele usa o HackF para sincronizar a base de dados dele ou via RRSF? Não sei Oi, falar. tudo bem? Faz muito tempo que eu não vejo o Mafra. Não, na realidade, ele é um processo interno. No caso de eu estar numa máquina de desenvolvimento, por exemplo, eu vou acessar uma máquina de produção, eu consigo, a solução é o que a gente chama de Z-Secure Server. Eu tenho um address space correndo nessas várias máquinas e quando eu pergunto o que essa pessoa pode fazer, me fala o Mafra, quais são as características dele. Ele vai buscar na máquina de lá, na máquina de cá, e eu descubro que na máquina de lá, ele não é special nessa máquina, ele é special nessas, digamos, num cliente grande, né? Que a gente tem muitos, o cara tem vários HackFs, eu vou ter numa página só todas as informações de todas essas LPARs, né, desses HackFs distintos, e eu vou falar, eu quero que você me atualize, coloque o Mafra como special nessa e nessa máquina, e ele sai distribuindo os comandos, exatamente como o RRSF, só que é com address space se comunicando via TCP/IP. Ele não faz a atualização das bases de dados. Na realidade, ele acessa dinamicamente essas bases de dados, ou uma cópia dessas bases de dados. Eu posso ter uma cópia, como eu falei, da base de dados de 6 meses, e eu estou comparando essa cópia com o HackF de agora. Mas ele pode verificar as diferenças de base de dados distintas e criar os comandos para compatibilizar uma máquina na outra. Ele não vai executar o comando, ele vai criar os comandos. E aí cabe a você rodar esses comandos. Você que precisa ter autoridade para rodar essa alteração naquela base de dados. Através de um comando, você submete, mas o HackF de lá vai verificar, ou daqui, vai verificar, você é special? Não é, então você não pode executar isso aí, ok? Essa aqui é a ideia. Surgiu outra dúvida, Eugênio, é necessário uma licença específica para o Z-Secure?
Isso, Kleber, precisa ser uma licença para cada um deles. Na realidade, os produtos, eles são... você tem pacotes, então se você adquirir o Visual e o Admin, é um preço, você adquirir o Audit, o Alert, o Command Verify é outro, mas cada um deles é um produto específico e separado. Bom, agora vejam que eu mudei a cor aqui para amarelo. Foi quando eu fiz a apresentação, eu achei que amarelo ficaria legal. Nada, muito menos nada com vermelho que está na outra. Simplesmente eu achei legal, vermelho e amarelo no fundo preto. O Audit, antigamente a IBM tinha um serviço que era de health check de mainframe, né? Então, as pessoas era o meu amigo Vilela, basicamente, outras pessoas, iam até o cliente, executavam vários relatórios e informavam para o cliente as vulnerabilidades encontradas. Desde que o Z-Secure veio para a IBM, então lá para 2006, 2007, esse serviço foi descontinuado, né? Foi diminuindo e foi descontinuado, porque o Z-Secure Audit faz exatamente isso. Perdão. O Z-Secure faz exatamente isso. Ele verifica o sistema como um todo, a base do HackF, a parte de parâmetros, por exemplo, Parmlib, Vitanlist, TCP/IP, SICs, parâmetros de SICs, etc., faz uma varredura e informa ou lista o que são os problemas potenciais, as vulnerabilidades graduadas como muito graves, mais ou menos, ou realmente mais informativo, que estão ocorrendo no sistema. Então, isso aí é muito importante, porque segurança é que nem limpeza de casa. A gente limpa hoje, daqui a uma semana está tudo sujo, né? Então, eu preciso o tempo inteiro verificar quais são os impactos de segurança que eu tenho, tá bem? E, além disso, ele consegue ler registros SMF. Lembrem que, quando eu falei de admin, perdão, eu falei que os registros, os acessos ao HackF eram guardados em uma base de dados separada, nada a ver com SMF, e eram todas as chamadas para o HackF. Aqui, eu consigo ler os registros SMF normais, os padrões, né? 15, 14, 80, 60, etc., 110 de DB2, né? Desculpe, de SIX, 103, 102 de DB2, Vitan, né? 119, etc., eu consigo ler através de telas, né? Então, me fala quem que acessou a biblioteca SysUm Parmlib. Ele vai ler os registros 15 porque é de atualização, né? Quem que deletou ou alterou esse membro na Vitanlist? Ele vai ler o 42, né? Através de telas eu consigo ler esses registros, inclusive registros que não são suportados. Eu tive um cliente que tinha Complete, que é uma concorrência do SIX. O Complete, que eu não sabia, gravava um registro SMF que, claro, não é suportado pelo Z-Secure. Olha, foi coisa de 15, 20 minutos, a gente criou o acesso para suportar esses registros Complete, tá bem? Um primo desse audit é o alerta, que vai me notificar em tempo real que algo está ocorrendo, um evento de segurança. Esse alerta em tempo real, ele vai se basear em registro SMF. Então, aqui que eu faço relatórios dos registros SMF, quais são os comandos que foram executados de HackF, porque eu peguei no SMF de ontem, aqui eu vou ter em tempo real. Então, esse comando de HackF foi executado agora. Claro que a pessoa pode executar. Ele já passou pelo crivo do HackF, mas eu vou mandar um alerta que isso está sendo executado agora. Essa biblioteca, esse membro está sendo atualizado agora.
Isso, para mim, é muito importante. Então, eu quero saber em tempo real o que está acontecendo. Há violações ocorrendo. Eu não vou avisar cada violação que ocorre no sistema, mas 10 violações no minuto, 30 violações no minuto, tem algo suspeito. Eu vou mandar uma notificação, porque está havendo muitas tentativas. Está havendo muitas tentativas de se logar no sistema através do mesmo usuário. Parece que é o, sei lá. Então, eu posso também contar quantos registros SMF estão passando em 10 minutos, em 1 minuto, sei lá. Tá bem? Esse alerta, ele permite fazer justamente verificação de eventos e ele pode, eventualmente, bloquear um acesso. Né? Ou o contrário, tem um cliente que tinha usuários muito importantes que, quando esses usuários ficavam revogados, o Z-Security fazia o resumo, ele possibilitava que eles seguissem enquanto ia um alerta para o pessoal de segurança. Era um conceito não revogar, é desrevogar o usuário. E, finalmente, o Command Verifier, que é, digamos, uma ext que soluciona um problema de hackF recorrente. As pessoas que são special conseguem executar qualquer comando de hackF. Eu consigo criar usuário, eu que sou special, consigo criar usuário, permitir que a pessoa faça alguma coisa, posso alterar a minha permissão pessoal. O Command Verifier, ele, digamos, ele coloca um outro nível de segurança. Eu consigo criar usuários, mas na máquina de desenvolvimento eu não consigo conectá-los a um determinado grupo. Na máquina de produção eu consigo, ou vice-versa. Eu consigo, eu não posso alterar as minhas permissões. Eu preciso pedir para o meu colega também special, para ele alterar a minha, e vice-versa. Eu não consigo fazer para mim, eu posso fazer para outra pessoa. Aqui eu tenho que criar usuários que tenham X na terceira posição. Se eu for tentar, eu como special, poderia criar esse usuário? Não pode, porque a regra aqui, nessa instalação, é que os usuários têm que ter um X nessa terceira posição. Então, eu consigo criar várias regras para os comandos de hackF, criar normas. Realmente fazer enforcement na execução dos comandos de hackF. Né? E o Z-Security, ele permite uma implementação bem mais fácil do Pervasive Encryption. Inclusive, aqui eu posso falar também uma implementação mais fácil do MFA, que a gente falou lá atrás, o Multifactor Authentication. Eu faço criação de relatórios, alertas, que eu criei um recurso que não vai usar Pervasive Encryption, eu mando um alerta, ou realmente o que a gente acabou de falar no Command Verifier, eu impeço que alguém crie um recurso sem se preocupar com Pervasive Encryption. Eu impeço que a pessoa crie um usuário special que não tenha segmento MFA. Né? Então, realmente, a implementação do Pervasive Encryption é muito mais fácil com o Z-Security. Né? Z-Security 2.4 é a versão mais nova do Z-Security. Eugênio. Sim. Surgiu outra pergunta aqui, eu não vou saber falar essa sigla. O DS... sim, Decimon. Ele continua o mesmo? Exato. Eu acho até que o Mafra, que ele conhece bem, ele está afirmando, e é verdade. O Decimon, a última atualização do Decimon que eu saiba foi em 2002, 2003. O Decimon, que é um relatório da IBM que mostra as vulnerabilidades, etc., ele não sofre mais atualização. Então, ele é muito antigo. O Z-Security, ele é atualizado realmente todo ano. Né? Tá ok. Obrigada. Então, aqui passamos a parte de inteligência. Né? O Z-Security, ele pode mandar dados para um CIEM. CIEM é uma solução de mercado que captura, recebe informações, eventos de segurança e tem a capacidade de fazer correlação.
análise desses eventos, né? O que significa? A gente havia falado, a pessoa pode colocar uma biblioteca PF, a pessoa pode trabalhar 24 por 7 horas, mas a pessoa trabalhando sábado às 3 da manhã, ou a pessoa instalando vários produtos, ou colocando uma biblioteca APF, eu gostaria, talvez, dar uma analisada, né? Então, esses eventos vão para esse CIEM e ele faz uma correlação de dados. Ele é uma solução geral, corporativa. Então, ele vai receber dados também de Windows, de rede, de Linux, de banco de dados, sei lá, Oracle, etc. Tudo armazenado nessa plataforma que, claro, é separada do mainframe e vai receber dados da corporação inteira. Então, um exemplo prático. Fulano executou alguma atividade que eu considero hoje ilícita, mas isso foi feito já há uns 3 anos. Eu vou pegar os logs daquele período e vou identificar pelas logs do Windows, por exemplo, que aquele usuário ele se logou às 8h30 da manhã, que ele entrou no mainframe às 9 horas, isso é através do registro 30 do SMF, que eu vou ter essa informação, ou do registro 80. Ele executou um comando no hackf ou no DB2, sei lá, no hackf às 8h30, e isso ocasionou um problema muito grave. Outro registro, 9h30, né? Outro registro 80, ele saiu do sistema às 10 horas, saiu do Windows inteiro, da rede, às 5 da tarde. Eu, através de 3 ou 4 links, eu consigo relacionar e descobrir esse usuário, qual que é o usuário, qual é o endereço IP que ele entrou, isso é através do registro 119 do SMF, o comando que ele executou, isso é através do registro 80. Veja, eu estou falando assim porque são várias informações que vêm de várias fontes e eu consigo fazer uma correlacionar esses dados. Isso através do CIEM, que é o QRadar que a IBM oferece como solução CIEM, né? Então, ele pega dados do mainframe, de SMF, do Z-Security, alertas, o Z-Security alerta pode mandar dados diretamente para esse CIEM, para ele fazer essa análise, tá bem? Perdão. E também dados do sistema, do conjunto inteiro de redes, Windows, etc. E trabalha com análise disso, correlação, me chama a atenção para o que está realmente de estranho, pode trabalhar com alertas também. Então, falando um pouco de Z-Security, vocês sabem que registro SMF grava informações, por exemplo, de uma biblioteca, registro 15 de SMF. Quando a biblioteca é atualizada, ele grava o registro 15. Biblioteca sys1.pamlib ou sys4.lixo foram atualizadas. Cada uma gravou o registro 15. O Z-Security, quando manda essa informação para o QRadar, ele adiciona a informação. Essa biblioteca é sensível. É uma biblioteca APF, é uma biblioteca linked list, é uma biblioteca de parâmetros do GES, parâmetros do SIX, etc. Ela é sensível. A outra também foi atualizada, mas não consta na minha relação como biblioteca sensível, né? Ele adiciona essa informação ao registro SMF. Ou também, esse usuário, ele acessou essas informações, tanto faz se é o José ou a Maria. Acontece que o José, ele é operations, a Maria não é operations. Ele agrega essa informação no registro SMF que não tem essa informação, que o usuário é operations. Ele vai buscar no hackf e esse acesso, além de ser um acesso, né, ele é de um usuário operations, ou é de um usuário special, ou é de um usuário que está numa tabela. Ou seja, fica muito mais fácil fazer as consultas depois. Tudo bem? Aqui alguns exemplos, né, de dados que vêm do Z-Security, basicamente,
ou, se preferirem, vem do SNF, quais são os comandos hackf que foram executados, né? Então, aqui diz que são 33 comandos connect, 6 alt user. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir para exatamente quais são esses comandos, ou tentativas de executar comandos também são registradas, né? Aqui é um alerta. Esse usuário acessou essa biblioteca. E olha só, essa biblioteca é sensível. Ele está vindo, normalmente, é um acesso normal, só que a biblioteca está marcada como sensível. Isso fica muito mais fácil eu ir direto para a informação e fazer uma análise mais rápida. Esse tipo de informação não está no hackf, ele é adicionada. Quais são as bibliotecas sensíveis? Eu já falei, né? APF, linked list, parâmetros, sistema de ciclos de DB2, etc. E também aquelas 100 bibliotecas que são importantes para a minha instalação. E que, claro, o sistema operacional não sabia que era importante, né? Ou seja, eu posso adicionar bibliotecas sensíveis também. Esses são alertas que são enviados, coisa de segundos, pode mandar, receber como uma informação de alerta no QRadar. Essa informação de alerta depois pode ser distribuída por e-mail. No mainframe também a gente pode, o alerta, o Secure Alert, pode mandar diretamente um e-mail, se isso está disponível no mainframe. E vários clientes usam. Mas isso daqui poderia ser, no QRadar, ele poderia enviar essa notificação em tempo real para determinados grupos que vão fazer essa análise. Bom, e finalmente, esse é o último tópico. Vocês lembram daquela primeira tela minha lá? Eu colocava uma flecha para fora, né? O Data Privacy Passport é uma facilidade, é um produto, é uma licença, né? Que só está disponível a partir da Z15, da máquina Z15 que foi lançada agora há pouco. Então, ele permite que os dados sejam protegidos mesmo que saiam da companhia. Eu tenho o controle completo nesses dados. Eu posso enviar essas informações para terceiros, para fora da companhia, e dizer até quando esses dados são válidos. Ou em um determinado momento que eu descubro que houve uma fraude ou tentativa de fraude, eu posso cortar o acesso que esses clientes, vejam, que o cara guardou no pendrive dele. Eu cortei esse acesso. O cara não vai mais conseguir acessar essa informação. Né? Eu posso também enviar esses dados para lá e dizer que esse grupo de pessoas vai ter acesso a essas informações, esse outro grupo vai ter acesso a essas outras informações. Ou seja, eu tenho uma possibilidade de lidar com dados, exatamente como eu estava vendo em Pervasive Encryption internamente, eu consigo gerenciar esse dado fora da minha companhia. Aqui, talvez Lud possa me ajudar e postar aí, o Ronaldo fez uma excelente apresentação, foi 1 hora só sobre isso, né? E claro que eu não vou fazer uma apresentação de 1 hora agora, está quase chegando no nosso limite, mas recomendo muitíssimo, porque é uma novidade, que vocês revejam esta apresentação, tá bem? Depois a Lud acho que posta aqui o endereço dessa apresentação dele. Eu já estou procurando aqui e coloco no chat. Eu deveria ter te pedido antes. Desculpe. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar, né? Isso aqui são só alguns comentários, né? Em termos de segurança. O que eu acho importante aqui é a gente tem que imaginar o que se passa na cabeça do outro. Esse outro pode ser o nosso colega de trabalho, tá bem? A gente tem que pensar como proteger o dado. Isso é função de todo mundo. Não é só função do pessoal de segurança. Inclusive, o pessoal de segurança não tem como saber os meandros do SIX, do MQ, do DB2, de rede, de TCP/IP, etc., para proteger.
o cara que trabalha com esses segmentos, ele precisa ir até o pessoal de segurança e falar, vamos trabalhar junto, porque isso aqui é muito perigoso e eu estou achando que está muito aberto, né? Ou seja, a segurança é algo de todo mundo, não é do pessoal de segurança. Cada um é responsável pela sua área e precisa ajudar o pessoal de segurança a fechar corretamente isso. Também? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela presença. Ludi, você quer... Oi, sim. Obrigada novamente, Eugênio. Acho que cada vez que passa, as apresentações elas estão ficando mais interessantes. E o contato do Eugênio eu já tinha colocado aí no chat, tá? A gente vai abrir aqui para uma breve parte de perguntas e respostas para a gente poder encerrar. Antes, só para poder compartilhar aqui com vocês, lembrando que no link do Meetup da Iniciativa Z, a gente já tem todas as sessões do ZOS Academy, que vai começar na próxima semana. Serão 2 semanas de apresentações, todas as manhãs, então de 9 a meio-dia. Nas próximas 2 semanas a gente vai ter sessão falando sobre vários temas, desde evolução de hardware e alguns temas relacionados à segurança. Vai ter muita informação também a respeito de modernização, Zoe. Alguns dos temas vocês já viram aqui no Iniciativa Z por outros apresentadores, mas a gente vai ter 2 semanas bem bacanas, tá? É aberto, apenas setando expectativas. O ZOS Academy, ele é um programa de sessões que ele geralmente acontece todos os anos em inglês, e esse ano nós conseguimos trazer para o Brasil, convertendo todas as apresentações com palestrantes em brasileiros, tá? Então, para quem participou do ZOS Academy, talvez 1 mês atrás, alguma coisa assim, que já foi oferecido em inglês, o conteúdo ele é similar, mas dessa vez agora só com palestrantes brasileiros. É aberto, gratuito, você pode participar de todas 2 semanas completas ou selecionar as sessões, aquelas que mais te interessam. A gente recomenda, obviamente, que participe de todo o programa. E a gente entende que esse é um programa mais dedicado para profissionais. Então, se você tem ali pelo menos de 2 a 3 anos de experiência, ele é super indicado para você. Se você está aqui na sessão agora e não conhece nada de mainframe, você também é muito bem-vindo para participar, mas pode ser que você veja ali que o conteúdo técnico ele vai ser um pouquinho mais profundo, tá? A gente não vai, a ideia é que seja para profissionais com pelo menos de 3 a 5 anos de experiência, tá certo? E é isso aí. Então, gente, temos aqui mais alguma outra pergunta? O comprovante de participação, ele não vai ser possível, tá? Porque a gente não tem como dizer que você estava na sessão ou não. Então, assim, isso a gente precisaria providenciar alguma prova, então não vai ser possível oferecer esse certificado no momento, tá bom? O link para o ZOS Academy vocês podem pegar direto na página do Iniciativa Z, eu vou colocar aqui para vocês, mas para quem já está aqui no Crowdcast, também ali dentro do linkzinho do Crowdcast já tem todas as informações. Então vocês podem acessar esse link que eu coloquei no chat para ter mais detalhes. Beleza? Gente, então, semana que vem, maratona, todos os dias de manhã, vejo vocês por aí. Obrigada, Eugênia, novamente. E Bárbara, obrigado, pessoal. Bárbara, bem-vinda, foi seu primeiro webinar, então veremos você também muitas vezes aí. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.